Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu também estou bem. Graças a Deus. Outro dia eu falei com uma irmã da igreja, aí eu falei assim para ela, espero que você tenha tido um dia de paz. Aí ela falou algo interessante, com Deus todos os dias tem paz. Eu falei, verdade. Amém. A gente recebe de todo mundo, amém? Não é só porque a gente está aqui na frente que só é a gente que tem palavra, não, gente. E glória a Deus por isso. Imagina, né? Se dependesse só da gente, a gente é limitado também. O tema de hoje é por que eu devo congregar. Eu vou falar um pouquinho sobre congregar e no final acredito que a gente vai falar algumas coisas diferentes, mas a base é o congregar. E eu até ministrei isso recentemente para os jovens. Deixa eu só tirar aqui o som. E eu acho que é um assunto que já está muito enraizado dentro de mim, porque eu já falei sobre isso várias vezes, e eu gosto de falar sobre isso. E, glória a Deus, eu entendi a importância de estar aqui. Eu entendi que eu só posso ser quem Deus me criou para ser se eu, de fato, estiver congregando. Não é uma coisa, nossa, é a igreja que vai me mudar. Não, é o que está aqui dentro, são as pessoas que estão aqui dentro, amém? Até porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, amém? E eu pontuei algumas coisas aqui, a gente vai conversar sobre esses pontos, o porquê que devemos congregar. E, primeiro de tudo, né, eu vejo congregar como uma consequência do novo nascimento. Lá em 2 Coríntios 5,17, está escrito, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando eu nasci de novo, o meu espírito foi recriado. Né? A gente aprendeu isso aqui recentemente com a André ministrando. Se você ainda não assistiu, vai lá no YouTube para você poder ver. E a minha mente continuou do mesmo jeito. Seria muito bom, né, se nossa mente também fosse transformada da mesma forma que o espírito. Seria muito bom, mas não é. Então, eu vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo, né? Eu me converti, gente, pelo amor de Deus. Eu me converti, mas eu acabei me afastando logo em seguida. E eu não culpo a igreja, eu não culpo as pessoas que estavam lá, porque era uma outra igreja. Não, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha mesma. Mas eu fiquei pouco tempo. E eu lembro que quando eu ia, eu não tinha aquela coisa de ir com expectativa, não tinha aquela consciência, sabe, de relacionamento com Deus, de mudança de mentalidade. Então, eu acabei me afastando, por falta de conhecimento mesmo, porque depois que o conhecimento voltou, rapidinho eu voltei para a posição, tomei vergonha na minha cara. Então, assim, eu até anotei isso, era para o final, né, mas eu vou falar agora. Eu tenho algumas perguntas, né? Como é que vocês vêm para cá, para a igreja, sabe? Vocês vêm, é mais um culto de quinta, mais um culto de domingo, mais um discipulado para os jovens, mais um culto jovem, mais um culto de mulheres, um culto dos homens, qualquer programação. Como é que a gente vem, eu e você? A gente vem pensando, caramba, eu estou indo para a igreja e vou chegar lá, vou receber a palavra do Senhor e vou ser transformada e coisas vão acontecer na minha vida, ou eu venho de qualquer jeito? E como que é vir de qualquer jeito? É só vir por vir. Beleza, você vai chegar aqui, você vai experimentar sim da unção coletiva, porque ela está aqui, você vai ser alcançado por ela. Só que quando você sair, se você não levar a palavra junto, isso vai se perder. E era isso que acontecia comigo. Eu desfrutava da unção, estava lá, recebendo a palavra e tal, tinha vários moveres, era muito bom, participava das coisas, mas eu não estava ali, sabe, abrindo meu coração para a palavra, eu não estava buscando ao Senhor, eu não estava tendo relacionamento. Então, eu acabei me afastando. Então, como é que vocês estão vindo para cá? Vocês estão vindo com a consciência de, cara, eu estou indo para um lugar, não é porque o pastor depois vai me mandar mensagem, ou a liderança vai me mandar mensagem, oi, cadê você? A gente faz isso mesmo porque a gente tem esse cuidado. Mas como está a posição do teu coração, sabe, para você vir para cá? Você está vindo por vir ou porque você realmente está vindo porque você quer receber do Senhor? Isso é uma pergunta para fazer vocês pensarem, tá bom? Então, isso aconteceu comigo por falta de... Eu até congregava, mas não era aquele congregar acho que de corpo e alma e espírito, sabe? Eu estava lá porque eu sabia que tinha que estar, mas eu não estava com o meu coração, de fato. Então, eu acabei me afastando, mas depois eu voltei. Glória a Deus. E estou aqui e vou permanecer. Então, porque até a Bíblia fala, né? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. E é um tempo que a gente está vivendo, é um tempo muito perigoso a gente ficar sem congregar.
Eu até estava conversando com meu namorado recentemente, que a gente vê, né, quantas pessoas se afastaram. E não é só que pararam de ir para a igreja, elas voltaram a praticar as coisas que elas praticavam antes de ter um encontro real com Jesus. E aí, eu até outro dia, trocando uma ideia com o Val, eu falei assim, poxa, Val, conversei com uma pessoa que disse para mim que Deus fala com ela, que ela já teve experiências, ela sabe que se ela buscar, Deus vai falar, se ela ler a palavra, vai acontecer e tal, mas a pessoa não se firma. Aí ele falou assim, Fabi, infelizmente, parece que isso não está adiantando. Aí eu fiquei pensando, sabe, meu Deus, o que a pessoa precisa mais para poder ficar firme? Se ela já teve uma experiência com o Senhor, mas existe uma parte nossa, Ele está disponível sempre, amém? Qualquer momento, se você falar, Senhor, preciso do Senhor, Pai, oi, bom dia, e aí, sei lá, o que você vai falar com Ele, Ele vai te responder, Ele está disponível. Mas existe uma parte nossa, que é perseverar, amém? Porque lembra que eu falei, o nosso espírito foi recriado, mas a nossa mente não. Então, quando eu me converti, eu aceitei Jesus, eu continuei pensando as mesmas coisas. E hoje em dia, ainda, se eu não pegar e colocar a palavra aqui dentro, eu vou continuar pensando as coisas antigas, amém? Então, é importante a gente estar renovando a nossa mente com a Bíblia, né, com a palavra de Deus, e também estarmos aqui juntos. Então, o congregar é uma consequência do novo nascimento. A gente precisa estar junto. Quando a gente ficou sem poder vir, né, em alguns meses, por causa da pandemia, caramba, eu ficava muito triste em casa, e as pessoas que estavam aqui cantando e ministrando, depois comentando, né, nossa, é muito estranho, você está aqui ministrando e cantando e não tem ninguém. Aí eu falei, caramba, deve ser mesmo. Eu não passei por isso, graças a Deus. Porque eu não sei se eu iria conseguir, porque eu estou aqui, mas eu só estou aqui por causa de vocês. Se vocês não tiverem, eu ia falar para quem? Para as paredes? Não ia ter graça, né? As paredes não precisam ter a mente transformada. Então, é vocês que precisam e eu também. Então, muitas pessoas... não era isso que eu já falei isso. Calma aí, gente. Assim, a gente ficou um tempo, né, sem poder vir. E aí, eu achava que ia acabar logo. Isso aconteceu comigo. Eu achei que ia acabar logo e tal. E aí, voltou os cultos. Aí, amém, glória a Deus, aleluia. Aí, o pastor me chamou, Fabi, você tá... Porque eu conversava com ele, né? Eu falava, poxa, pastor, muita saudade e tal. Aí, teve o culto, eu não vim. Aí, ele mandou mensagem, Fabi, você não foi por quê? Tava com tanta saudade e tal. Aí, eu falei assim, poxa, pastor, acho que eu vou dar um tempo e tal, por causa da pandemia. Aí, ele falou, não, meu filho, faz isso não, eu preguei e tal. Aí, eu vim. Imagina se eu não tivesse o conselho dele, eu ficasse lá, esperando a pandemia acabar. Ia estar em casa até agora. Vocês estão entendendo? Isso aconteceu comigo também. Então, eu parei para pensar, falei, realmente, tem que ir. E ali veio uma sugestão mesmo, não vai não, por causa da pandemia. E se eu tivesse agarrado ela, eu não ia estar aqui hoje. Eu não ia estar congregando, de repente, estava fazendo as coisas que estava fazendo antigamente. Vocês estão entendendo? Está todo mundo sujeito às mesmas coisas. E, glória a Deus, eu vim e estou vindo. Então, assim... Porque devemos congregar é uma consequência, porque a gente precisa estar junto. Eu cresci muito e eu entendi a importância quando eu voltei a congregar de fato. Porque eu voltei, né, para a posição mesmo dentro do rema. Eu fui fazer o rema, estava lá afastada e tal, e os professores falavam, seja uma bênção na sua igreja e tal. Aí eu ficava assim, caramba, mas eu não estou indo para a minha igreja. Estou toda errada, eu tenho que ser uma bênção na minha igreja. Aí eu voltei aí e tal, só que uma amiga daqui, a Duda, ela me convidava para vir aqui também quando ainda era na reta, aí eu vinha, aí eu ficava intercalando, né? Um domingo eu estava lá na antiga e um domingo eu estava aqui no Verbo. Um domingo na antiga e outro domingo no Verbo. Aí eu acho que o pastor reparou, aí no final de um culto, ele chegou para mim, oi menina, tudo bem e tal, de onde você é? Me conta a sua história. Aí eu falei, né, o que estava acontecendo. Aí ele, com todo amor, o pastor não fica nessa de roubar ovelha de ninguém mesmo, gente. Ele virou para mim e falou assim, olha, você tem que decidir onde você vai ficar. Ou você fica na sua, ou você vem para cá, de fato. Porque você não pode ficar em dois lugares diferentes. Por quê? Porque é por conta da visão. E também eu preciso criar um relacionamento com as pessoas. Eu acabava que eu estava dividida, né? Eu estava um pouco lá, metade Fabi lá e metade Fabi aqui. Aí, quando ele falou isso, eu não tive dúvida. Falei, eu vou vir para cá, porque eu quero ouvir as mesmas coisas que eu estou ouvindo no Rema. Essa foi a minha decisão. E glória a Deus. Mas se você está aqui visitando a gente... vai ser uma bênção na sua igreja, tá? Ou se você está na dúvida, pede instrução ao Senhor, conversa com o pastor no final, ele vai te aconselhar também. E tome uma decisão certa. Só não fique sem ir para a igreja. Amém? Se não vier para cá, se for para outra, vai, seja uma bênção lá.
e congregue. Não fica, não sai, não entra nessa não, não vou vir aqui não, vou para outra, e nem vai para outra, porque tem gente que faz isso. É feio, gente, isso é mentira. O nosso Pai não é mais esse. Amém. Então, nós precisamos estar juntos para a gente poder crescer juntos. E aí eu comecei a congregar de fato, comecei a entender e comecei a deixar as velhas práticas para trás e começar a mudar. E entrei no caminho que Deus de fato queria para mim, que era de mudança. E estou nele ainda. Amém? Todo dia a gente tem a oportunidade de mudar alguma coisa. Hoje mesmo eu estou aqui ministrando para vocês e quando eu acabar eu vou ficar pensando nas coisas que eu disse e eu vou ficar, caramba, eu também preciso fazer isso. Também preciso mudar, porque eu também estou recebendo daqui. Amém? Segundo ponto que a gente precisa, do porquê que a gente deve congregar, porque é bíblico. Vou pedir para vocês abrirem lá em Hebreus 10, 25, por favor. Se puder projetar também. Hebreus 10, 25. Depois que a gente lê isso, a gente não tem mais desculpa. Não tem. Porque está escrito de uma forma bem simples. Não tem nada entre linhas. Não precisa de nenhuma grande revelação. Não tem mistério, já foi revelado. Está escrito, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ali na primeira linha a gente já viu, não deixemos de congregar. Pode colocar a imagem, por favor? E aí eu lembrei dessa imagem que tem na internet, ela não é recente não. Mas ela diz assim, a pessoa dizendo, né? Eu não preciso congregar em uma igreja, eu oro na minha casa. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, muito. Aí é uma publicação no Facebook, né? Não sei se vocês vão enxergar. Aí quem curtiu? Satanás e outros 7 curtiram. Outros 7 demônios curtiram a publicação. Aí eu lembrei dessa imagem, né? Aí meu Deus, eu vou mostrar. Tá bom. Então, assim, quem está curtindo quando você fala que você não vai vir para a igreja? O diabo. E aí veio essa frase, assim, no meu coração, né? Quando não obedecemos a Deus através da palavra ou algo específico que Ele mesmo nos disse, quem curte é o diabo. Deus não se agrada. E aí tem algumas pessoas que falam, não, mas eu não preciso, eu vou ser corpo de Cristo em casa. Mas nós fomos inseridos em um corpo. Eu até estava falando isso para os jovens, né? Imagina, eu sou a mão e aí eu viro e falo isso. Não, eu vou ficar em casa. Aí a minha casa é lá e o corpo está aqui. Eu vou morrer. Vocês estão entendendo? Isso é muito perigoso. Tem pessoas que não querem congregar e aí vem com um monte de motivos. A gente entende os motivos que você tiver. Se você passou por uma decepção, alguma coisa aconteceu, eu não sei. Mas a gente precisa ter paciência com todo mundo. Está todo mundo crescendo. Assim como eu cheguei lá atrás, toda quebrada, toda cheia de dúvidas e errando ainda algumas vezes, algumas pessoas tiveram paciência comigo, a gente tem que ter com os outros. Então, a gente vai errar uns com os outros, amém? Talvez algumas pessoas, não sei se vocês vão concordar, porque aqui eu já sou muito íntima de todo mundo, então eu faço minhas palhaçadas. Mas tem gente que me acha muito séria. Quando eu não conheço, eu sou séria mesmo. Eu não fico toda hora mostrando os dentes para todo mundo. Eu sou simpática, eu sou educada. Mas eu não fico, sabe? Então, talvez a pessoa vai olhar para mim e vai pensar assim, nossa, ela é antipática, ela nem falou comigo. Gente, deixa eu até avisar uma coisa. Às vezes eu não escuto direito. Outro dia teve um jovem daqui que falou assim, poxa, você nem brincando comigo, né, mexendo comigo. Poxa, você nem falou comigo, eu falei com você, oi, Fabi, você não me respondeu. Eu falei, cara, eu não ouvi. Me perdoa. Viu? Então, às vezes eu não escuto. Então, nós precisamos estar aqui, porque isso agrada a Deus, a gente está obedecendo a palavra dele, amém? Assim como a gente tem que obedecer para amar os outros, para se submeter, a gente acredita que Jesus veio, né, e salvou a gente também precisa acreditar nisso. E o contexto aqui de Hebreus é que eles estavam sendo perseguidos. A gente nem perseguido é. Ninguém ali, quando a gente sair, vai vir com uma arma na nossa cabeça e vai... E aí, você acredita ou não acredita em Deus? Não vai. Eu sei que existem algumas perseguições assim, né? Por causa do nosso posicionamento e tal, mas aí a gente vai pedindo sabedoria para Deus e a gente vai lidando. Mas a gente não tem a perseguição aqui,
Nessa época, o pessoal estava sendo perseguido para eles voltarem para a religião antiga, para deixarem a Cristo. A gente não está sendo perseguido para isso, então a gente não tem esse motivo pesado para não congregar. Claro, tem pessoas que não estão vindo por conta da pandemia, porque tem neném de colo, e é idoso, e aí a recomendação é não vir. Aí assiste em casa. Mas e quem pode? Eu posso vir, eu não tenho nenhuma restrição, graças a Deus. Sabe? A gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes, o pessoal... eu não vou porque, sei lá, estou cansado. Umas desculpas assim, gente, que, de verdade... Imagina se o pastor também estivesse cansado e aí ele falasse, não vou hoje não, porque eu estou cansado. Aí ele ligasse, sei lá, para mim, Fabi, não vou hoje não, estou cansado. Aí eu falo, pastor, deu ruim. Sabe? Quantas vezes ele não deve ter vindo para cá cansado, a Kátia, outras pessoas que estão escaladas. Então, às vezes, a gente usa algumas desculpas que... Eu sei que é cansativo, mas aí, beleza. Se você for para casa, depois do trabalho, você está cansado, o que você vai ficar fazendo? Você vai, de fato, sentar e assistir a ministração no YouTube da semana passada? Ou você vai ficar fazendo outra coisa que dava para fazer depois? Eu sei que tem mulheres, donas de casa, que eu sei que tem que fazer um monte de coisa e tal. Mas aí, será que dá para fazer em um outro momento? Porque, assim, lembra que Deus está disponível? Mas a gente precisa perseverar e buscar Ele? Porque se a gente sempre deixar para depois, vai ficando para depois, a gente vai esfriando e vai desanimando. A palavra que eu mais escuto é, estou tão desanimado, estou tão desanimada. Não tem sei lá, a gente vai pegar... Sabe aquelas coisas que ressuscita, que bota assim, quando as pessoas morrem, e os médicos colocam? A gente não tem isso não, gente, para chegar aqui, a gente fazer isso em você, e dar um ânimo em você e pronto. Não, é só a palavra, é você buscar a Deus. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o quê? A palavra viva. Nós precisamos da palavra para a gente poder ficar animados. E aí, beleza, estou desanimada. Aí vou lá, converso com a pessoa se animou ali. Mas e no dia seguinte? Eu não posso estar conversando todo dia. O pastor não pode estar todo dia mandando mensagem para todo mundo, animando todo mundo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. O terceiro tópico, congregar é uma segurança para nós. E é muito bom ter alguém pastoreando a gente. É muito bom ter a liderança. Quando a gente tem algum BO para resolver, a gente corre para quem? Pastor. Pastor, deu ruim, estou precisando conversar, preciso de conselho. Isso não é muito bom? E se eu estiver lá, congregando em casa? Sim, eu vou mandar mensagem para ele, ele vai sim conversar comigo. Mas ele vai falar também, em algum momento da conversa, ele vai falar, olha, você precisa congregar. Você precisa estar ouvindo a palavra, você precisa estar buscando a Deus na sua casa também. A gente precisa estar aqui junto, no final do culto. Você troca uma ideia com alguém, você conversa. E aí, ali você recebe de Deus ou você dá também, porque a gente só não vem para receber, amém? A gente vem para dar também o que a gente tem. O que a gente tem? A palavra, a gente tem paz, a gente tem alegria. Amém? Então, é uma segurança para a gente. A gente está congregando. Outro tópico, porque somos o corpo de Cristo aqui na Terra, né? Vamos abrir lá em Romanos 12, do 4 ao 8. Posso ler? Diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da sua fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui a gente está vendo, né? Cada um faz uma coisa diferente, e isso é muito legal. Imagina se todo mundo fosse igual, seria muito chato, não seria um corpo. Cada parte do nosso corpo tem uma função, assim é com a gente. Eu aqui hoje estou ministrando, amanhã eu estou ali na portaria, amanhã eu estou fazendo outra coisa. A Andréia estava aqui hoje cantando maravilhosamente bem. Outro dia ela estava ministrando. Amém? E assim a gente vai indo.
se todo mundo almejasse ministrar, quem ia cuidar das lâmpadas e da recepção e da cantina? Aleluia. Como é que a gente ia comer uma coisa boa no final? Vocês estão entendendo? Então, todo mundo é importante. Se uma parte não funcionar bem, a outra parte fica sem funcionar também. Lembra que eu falei da mão? Se eu tirar a mão, ela vai ficar lá sozinha, ela vai morrer e o braço vai ficar sem a mão. E a mão é tão importante. Todas as partes são importantes, porque uma está ligada na outra. Uma parte só vai funcionar bem se a outra estiver funcionando bem. Às vezes a gente vê algumas deficiências no corpo de Cristo por conta disso. Porque nem todo mundo está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E aí, às vezes, a gente pensa, não, eu vou buscar o meu chamado. Gente, vou ser sincera, eu não sei qual é o meu chamado específico. Eu estou disponível. E eu aprendi isso no Rema. Serve onde está precisando e vai indo. Sabe? Não tem essa de que, não, eu vou chegar, beleza, me converti semana passada, então eu estou sabendo que tem esse negócio de chamado, de ministério, então eu quero ser pastor. Não é assim, não é o seu querer, é o que Deus te chamou para fazer. O pastor Edmilson, eu lembro que ele falava no Rema, se Deus te chamou para ser o zelador, não se rebaixe a ser pastor. E isso é tão sério, porque quando a gente chega lá no grande dia, a gente vai prestar conta das coisas que a gente fez. E aí, você já virou um vídeo que tem na internet muito interessante, que fala, né? Eu te chamei para ser isso. E aí a pessoa fala, não, mas eu fiz isso, isso e isso. E aí, no final, Deus fala, mas eu te chamei para ser isso. E você sendo isso, você iria ganhar tantas almas para mim. Então, tudo que a gente faz é para poder alcançar outras vidas. A minha vida foi alcançada e de vocês também. Então, outras pessoas também precisam ser salvas, amém? As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós temos a autoridade, nós temos o poder de tirar as pessoas de lá, de levar essa palavra para elas. E se você quiser já o ministério, tem o Ministério da Reconciliação, que está lá também em 2 Coríntios 5, depois do 17, não vou voltar lá não. Mas lá tem o Ministério da Reconciliação, que é para todo nascido de novo, que é reconciliar o homem com Deus, levando Jesus para ele. Pronto, todo mundo já tem o ministério, que bonitinho. E uma frase também muito interessante, não é normal um corpo ficar parado, o corpo foi criado para funcionar. Então não tem como a gente estar aqui junto e a gente não fazer nada. Não tem como a gente estar aqui junto e outras pessoas não serem alcançadas, a gente não realizar os projetos que a gente realiza, porque a gente está em movimento, e a gente tem que estar em movimento mesmo. Se a gente ficar parado, o corpo, se ele ficar parado, ele fica travado, né? Não sei quem entende disso, mas eu não entendo muito não, mas eu sei que se você ficar muito tempo parado, você vai ficar paralisado, os nervos vão ficar, como é o nome, gente? Atrofiados. E aí? Aí se por exemplo, os nervos da perna ficar atrofiados, vai andar mancando. E aí, ao invés de poder correr, não vai conseguir correr na velocidade que o Espírito tem para a gente. Por quê? Porque uma parte ficou parada. Então, todo mundo precisa estar se movimentando bem. Como, Fabiana? Buscando a Deus. Gente, não tem outro jeito. A gente vem aqui, serve, hoje eu estou aqui ministrando, mas amanhã eu estou ministrando na minha casa. Amanhã eu estou me movimentando lá, amanhã eu estou me movimentando na rua, onde eu estiver no meu trabalho, na escola, na faculdade, amém? Então, nós precisamos estar em movimento, para que outras pessoas sejam alcançadas. O propósito final sempre é as pessoas serem alcançadas. Sempre, sempre. A gente pode fazer o que for. Eu aprendi isso, sempre falo, do bazar. Kátia me chamou, né, para ficar no bazar, eu falei, tá bom, vou ficar. Aí veio aquele pensamento, né? Poxa, no bazar, o que eu estou fazendo para Deus no bazar? Assim mesmo, meu pensamento. E aí o Espírito Santo tratou comigo. Você está trabalhando ali, você está servindo. As pessoas que entram lá, elas são tocadas pela unção. Se tiver a oportunidade de conversar, elas são alcançadas pela palavra. E outra, estava entrando dinheiro. O dinheiro para quê? Para pagar a conta de energia, sei lá, pagar alguma coisa aqui na igreja. Para quê? Para que outras pessoas cheguem, sentem nesse ar-condicionado maravilhoso, geladinho, e recebam a palavra. Então, beleza, eu não estava aqui ministrando, mas eu fazia parte daquela salvação que tinha aqui. Amém? Então, tudo que a gente faz pode dar, sei lá, umas 100 voltas, mas o propósito final é alcançar vidas. Amém? E quantos sabem aqui que nós fomos chamados para imitar Jesus? Glória a Deus. Jesus também ia, gente, mas não era igreja, né? Era sinagoga. Abre lá em Lucas 4, por favor. Do 16 ao 21.
Aí a gente pensa, poxa, se Jesus ia, quem sou eu para não ir? E é uma passagem muito interessante. Não, é Lucas 4, eu fui para 16. Oxe. Achei. Posso ler? E é interessante aqui que ele acabou de voltar do deserto, né? Que ele foi levado pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, e o deserto é só um tempo de passagem, amém? E ele ali, ele foi fortalecido no Senhor, ele não estava lá choramingando, e nem cabisbaixo, e nem... Não, ele estava jejuando, e ele estava, depois no final ele foi servido pelos anjos, mas ele estava ali sendo fortalecido, porque ele foi tentado, e ele respondia com a palavra. Amém? E aí depois ele voltou para a Galileia, e aí diz que ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, no versículo anterior, né? E aí depois ele foi de novo, e aí, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo era o seu costume, ou seja, ele tinha um costume de ir para a sinagoga. Sabadou, Jesus estava lá na sinagoga. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus lendo isso, amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente lê isso, a gente fica maravilhado, né? Aonde que ele leu isso? Na sinagoga. Uma profecia a respeito dele estava se cumprindo naquele momento, ele estava dentro de uma sinagoga, ele entendia a importância dele estar ali, porque ele precisava aprender com os mestres, ele precisava estar ali lendo os pergaminhos, assim como a gente. Se eu não tivesse vindo para a igreja, eu não ia estar aprendendo nada disso. Eu lembro que antes, eu abri a Bíblia, minha irmã tinha me dado uma Bíblia, né? Aí, quando eu estava muito mal, aí eu fechava o olho. Quem nunca fez isso, né? Fechava o olho e abria aleatoriamente e lia. E, gente, misericórdia. Eu não entendia nada. Às vezes caía no Antigo Testamento. Eu não entendia nada. Nada, literalmente nada. Eu aprendi a ler direito a Bíblia e todas essas coisas e a estudar congregando. Porque eu vinha, ouvia... pastor ministrando, ensinando, outros ministros ensinando. E aí eu lia já com outros olhares. Eu, caramba, eu nunca li desse jeito. E aí depois eu ia ler em casa, eu já lia diferente também de novo. Mas se fosse sozinha em casa, eu acho que ia sair fumaça da minha cabeça, eu não ia entender. Ainda mais que era uma linguagem muito antiga. Então, assim, eu aprendi a olhar a Bíblia de uma forma diferente na igreja, porque eu ficava, poxa, o pastor leu isso e viu isso, como é que eu não vejo? Calma aí, tem alguma coisa. E aí, eu lembrava do que ele dizia, e depois eu ia ler de novo, e com as mesmas coisas que ele falava, e aquilo ia... Eu via a Bíblia de uma forma diferente, amém? Eu aprendi isso congregando. Não foi sozinho em casa, não tinha. Até eu aprender também, né, que o Espírito Santo, ele é o nosso professor por excelência. Hoje em dia, quando eu estou lendo, eu falo, o Espírito Santo me ajuda. Mas até eu chegar e saber que era o Espírito Santo que era o meu mestre, e que ele também me ensinava, eu estava congregando. Amém? Outro ponto para a gente, por que a gente deve congregar? Para crescer em fé, em amor, para aprendermos a palavra, né? Para que mais pessoas sejam salvas. Eu já até falei um pouquinho sobre isso. A gente, aqui dentro, gente, é muito mais tranquilo, né? Porque está todo mundo aqui buscando ao Senhor, todo mundo querendo ser transformado, amém, glória a Deus. Todo mundo com o coração disponível para receber a palavra. E aí é muito mais fácil, né, a gente andar em amor aqui dentro, porque, poxa, se eu pisar no calo dela, ela vai me entender e ela vai me perdoar, porque a gente aprendeu sobre perdão, amém? A gente sabe que a gente tem que perdoar, independente do que aconteça, a gente tem que perdoar, porque Deus nos perdoou. Então, aqui é muito mais fácil. Então, quando a gente está aqui congregando, aí a gente é meio que como se fosse um treinamento, sabe? Para ir lá para fora. Porque lá fora, nem todo mundo tem a palavra. E aí, se você pisar no calo da pessoa, ela não vai te perdoar, ela vai querer se vingar de você. Ou vice-versa, se a pessoa te fizer mal, você vai ter que entender que ela não tem a mesma palavra que você, ela não tem o Espírito Santo. E você precisa perdoar ela. Então, aqui a gente está
colocando em prática também aquilo que a gente aprende, para quando chegar lá fora, a gente já está treinado nisso. Amém? Para a gente andar em amor, a gente ter fé, porque às vezes a gente está aqui dentro, a gente celebra e tal, e aí a gente recebe o nosso milagre, e nada está acontecendo ainda, naturalmente. A gente acredita pela fé, né? A gente tem certeza de que aquilo vai acontecer acreditando em Deus. Mas aí quando a gente volta lá fora, aquela circunstância que a gente acreditou aqui, está do mesmo jeito e às vezes está pior. Aí é que pega. Aí que a gente tem que mesmo crer. A gente celebrou aqui, a gente tem que celebrar lá também. A gente tem que continuar crendo lá fora também, que vai mudar, que aquilo que Deus falou vai acontecer, amém? E isso só vai acontecer você sendo fortalecido aqui dentro, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Quantas vezes eu com dificuldade e eu com problema e eu, caramba, isso não vai acontecer, conversei com alguém da igreja, alguém mais experiente, mais forte do que eu, e a pessoa foi lá e trouxe uma palavra, e aí eu fui animada de novo. Amém? E a própria Bíblia diz que a fé, ela só vem pelo ouvir a palavra. Então, a gente precisa estar ouvindo a palavra constantemente. Amém? Eu quero que você abra lá em Atos, por favor, 2. No 42 ao 44. Posso ler? Aqui diz, né, o título da minha Bíblia tem escrito assim: como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui diz que eles estavam realizando prodígios e sinais, porque eles estavam juntos. E na igreja primitiva não era terça, quinta e domingo, e às vezes sábado. Era todo dia, o tempo todo. A gente nem está junto todo dia. Se pudesse, a gente estava, que a gente gosta de estar junto. Mas a gente não está junto todo dia. E aí é que eu percebo, por que às vezes algumas coisas não acontecem? Por que às vezes a gente não vê alguns milagres se manifestando? Por quê? Uma certa parte está ali crendo e a outra parte está ali ainda duvidando, olhando. E aí, será que vai acontecer? Será que não? E aí tem uma divisão. A gente precisa todo mundo com o coração na mesma direção. Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 1:10, que é o versículo que o pastor Bud sempre falava, né? Eu vou ler para vocês. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui está falando para a gente não ter divisões entre a gente pensar as mesmas coisas, crer na mesma coisa. Se uma parte está crendo numa coisa e a outra não está crendo, está na dúvida, fica complicado. E essa é uma orientação muito importante. Ah, Fabi, mas eu não conheço muito ainda, nem fiz o rema. Não tem problema. Você está ouvindo a palavra. Amém? Vamos voltar lá para Atos, que eu não finalizei lá. Atos 2, 42. No versículo 47 diz assim: louvando a Deus e vou ler tudo para vocês entenderem. No 45, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto o povo estava junto, enquanto o povo estava suprindo a necessidade um dos outros, estava ali repartindo pão, perseverando em oração, realizando prodígios e milagres, amém? Dividindo tudo. E aí, no nosso contexto, né, trazendo as coisas para a cesta da abundância, amém? É domingo de agora, né? Aí você já tem a oportunidade de colocar a palavra em prática. Enquanto isso acontecia, né, todas essas coisas, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Amém? Lembra que eu falei que o propósito final sempre é salvar pessoas? E algumas pessoas já falaram isso de uma forma bem específica. A unção desse lugar vai atrair pessoas para cá. A unção que a gente conservar em unidade vai atrair as pessoas. Porque o pessoal vai ver, meu Deus, esse povo esquisito, mas é legal, eu quero isso. E aí eles vão vir, a gente nem vai precisar ficar toda hora. E aí, fulano, vamos pro culto. Hoje tem culto, hein? Não, porque a pessoa vai lembrar, ela vai falar, vai olhar para você, ela vai falar, cara, eu quero isso que tem na vida dessa pessoa. Fulano, por que você é assim? Poxa, o mundo está o caos, está em crise, você está feliz, você está prosperando, está cheio da grana. Como assim? Isso é impossível. Ah, porque meu pai, né? Meu pai é o dono de tudo. Pronto. A pessoa fala, eu quero esse pai também. E aí ela vai vir até com essa intenção. Mas quando ela chegar aqui, ela não vai ficar aqui só por causa disso. Ela vai ficar aqui por causa do amor de Deus, que vai ser expressado através de nós. Amém? Então, enquanto o pessoal lá da igreja primitiva estava fazendo tudo isso, estava todo mundo junto, o próprio Senhor ia acrescentando as pessoas para a igreja. E a gente não vai precisar fazer força, até porque, glória a Deus, não é a gente que convence, é o Espírito Santo. A gente vai fazer a nossa parte como o corpo, vai pregar a palavra, vai amar, vai ter fé. E aí as pessoas vão vir. Amém? Quem se alegra com isso? Outras pessoas tendo a vida transformada, assim como nós tivemos. Quem teve a vida transformada, gente, através da palavra do Senhor? Glória a Deus. E agora, eu comecei falando disso, mas eu vou falar de novo, de como a gente vem para cá, né? Eu quero ler a parábola do semeador, Mateus 13. A gente vai ler um pouquinho, tá? É bom, né, ler a palavra? Glória a Deus. Se você ainda não leu hoje, está tendo a oportunidade de ler agora. Estou te ajudando. Mateus 13, do 1 ao 9, primeiro. Eu vou ler, tá bom? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Eu amo, porque Jesus gostava de praia. Eu amo praia também. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, vamos brincar agora. Vamos supor que eu sou o semeador e vocês são esses solos. Como está o coração de vocês nessa noite? É o solo, deixa eu achar aqui para não falar errado. É o solo que caiu à beira do caminho, ou o solo rochoso, ou o outro, cadê? De espinhos, ou é uma boa terra? Ai, Fabi, eu acho que estou nesse solo aqui do rochoso. Tudo bem, até agora. Você pode mudar. Como? Abrindo seu coração para receber a palavra. Eu sei que enquanto eu estou aqui falando, o Espírito Santo vai falando várias coisinhas no coração de vocês. Eu sei, porque isso acontece comigo. Às vezes, o pastor está falando algumas coisas e, claro que, né, vai ter a ver e tal. E aí o Espírito Santo vem e fala umas coisas comigo, eu fico assim, caramba, mas o pastor nem está falando isso. Por quê? Porque conforme a gente disponibiliza o nosso coração para receber dele, ele vai falar. Como também teve muitas vezes que eu vim com o coração assim, não recebi nada, saí do mesmo jeito. Desfrutei da unção, aleluia, mas saí do mesmo jeito. Por quê? Não abriu meu coração. Amém? E aí, como é que está o seu coração hoje? Quais desses solos? E aí, né, por que esses solos são assim? Vamos ler lá no versículo 18. 18. Aí, isso aqui é Jesus explicando para os discípulos, tá bom? A parábola. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Isso aconteceu comigo. Eu vim para a igreja.
ouvi, mas quando saí, o diabo veio logo e pegou tudo. Eu confesso, isso aconteceu comigo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Uhul, pula, dança, rola, baba, todo esse negócio. Mas não tem raiz em si mesmo. O que é a raiz? É a perseverança. Porque se a gente não perseverar, eu vou ter experiência com o Senhor, que nem eu falei no início, vou ter experiência, vou ver, sei lá o quê, mas se eu não perseverar, eu vou acabar me afastando. Mas, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Então, quando a gente para olhar no natural, né, o solo, a gente pode preparar, né, para botar lá as plantinhas bonitinhas. A gente vai lá, tem que adubar, tem que mexer nela. Uma vez eu matei uma planta que o José me deu. Ele me deu um girassol tão lindo. Aí, eu não sabia mexer, gente. Eu peguei, lá em casa tem um monte de terra. Só que eu botei... eu apertei a terra, eu sufoquei a planta. As raízes já eram, matei a planta. Por quê? Eu não cuidei do solo. Depois disso, ele nunca mais me deu. Ele falou, você não soube cuidar. Ele me deu outras que são mais fáceis de cuidar, mas ele não me deu esse. Não me deu mais o girassol. Porque eu matei o girassol. Então, assim, a gente pode preparar o solo. Amém? A gente pode ir lá trocar a terra, a gente pode ir lá colocar uma aguinha para a bichinha não morrer seca. A gente pode ir lá colocar o adubo. Pesquisa lá na internet, tem vários negócios que servem de adubo, até casca de ovo. Então, a gente pode mudar esse solo. Assim é com o nosso coração, a gente pode mudar ele também, amém? E eu gosto muito do livro de Tiago. Eu vou pedir para você abrir lá, Tiago 1. 22. Diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando a gente vem e não coloca a palavra em prática, a gente não está enganando o pastor, a gente não está enganando a Deus, a gente está se enganando. A gente está perdendo tempo. Sabe? Então, já que a gente está aqui, vamos estar de coração. Por quê? Lembra que eu falei, a gente nasceu de novo, existia uma velha Fabiana, e agora existe uma outra. Mas eu não conhecia nada sobre essa nova Fabiana. Estou conhecendo ainda. Assim é com vocês também. A gente precisa estar sendo transformado. Amém? E para finalizar, o porquê devemos congregar, né? E aí eu escrevi aqui, porque é muito bom estarmos juntos. E aí a gente vai ler agora Salmo 133, obviamente. Abriu lá? Posso ler? Amém. Diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não é bom já a gente estar aqui? Muito bom. Quando a gente está aqui no momento de culto, quando tem outras programações, sábado as mulheres vão estar juntas o dia todo. É muito bom, eu gosto. Ficar conversando. Eu amo, gente, ficar ouvindo os outros falando. Eu gosto de estar com as mulheres mais velhas, que eu aprendo muito com elas. Versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Então, é muito bom estarmos juntos. Quando estamos juntos, nós desfrutamos dessa unção coletiva, que é maravilhosa, poderosíssima. E aí, no final, ainda diz, ali, aqui, agora, o Senhor está ordenando bênção e vida para sempre. Então, você está precisando de uma bênção? Não está disponível. Ai, Fabi, eu quero que você me fale. Eu não sei qual é a bênção que você precisa. Não consigo te falar. Busca no Senhor, Ele vai te dizer. Amém? Então, é muito importante a gente estar junto. É muito importante nesse tempo, porque, como eu li lá em Hebreus, né?
não deixemos de congregar-nos, e no final diz, porque o dia se aproxima, e aquele dia ele está falando sobre o fim dos tempos. E a gente sabe que está chegando mesmo a volta de Jesus. Então, qual é o nosso propósito como igreja? Reconciliar o mundo com Deus. Tem os propósitos dos chamados específicos, nós vamos cumprir também, amém, vai dar tudo certo. Mas o propósito principal é levar vidas para o Senhor, e a gente está junto para a gente se animar, para a gente não desistir. Porque quando a gente vai lá para fora, o tanto de coisa ruim que a gente vê, que a gente fica assim, escandalizado e horrorizado. Mas Jesus mesmo já alertou, né, como seriam os últimos dias. Lá em Timóteo também fala, tem um livro também maravilhoso que explica sobre isso, que é o do Rick Renner, o livro preto, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, explica maravilhosamente sobre o fim dos tempos. E nós precisamos estar juntos para a gente se animar, para a gente se fortalecer, para a gente crescer junto, para outras pessoas chegarem e elas crescerem com a gente, porque daqui a pouco Jesus está voltando. Eu creio que eu vou ser arrebatado, eu não sei vocês. Eu acho que não... eu creio, né? Não vou passar por esse negócio de morte física, não. Não vou. Está muito perto. Mas aí a Bíblia, Jesus disse, né, para os seus discípulos, para a gente ir até os confins da terra. Então, ainda, tem muito lugar ainda que falta. Mas se cada um aqui fizer a sua parte, se cada um aqui ir até os seus confins, que de repente é o próprio bairro de Guaratiba, às vezes dentro da sua casa, a gente vai estar cumprindo a palavra e a gente vai estar alcançando pessoas. Tem pessoas que vão chegar. Teve um livro uma vez que eu li que tinha um evangelista que ele tinha uma tenda que cabia, eu acho que 20 mil pessoas. Aí eu fiquei, meu Deus, 20 mil ou 22. É muita gente. E glória a Deus, porque ele tem esse chamado e ele tinha essa tenda que cabia essa galera toda. Aqui não cabe. Mas o meu chamado não é esse, e o meu chamado é outro específico, outro diferente, eu quero fazer ele, eu quero obedecer ao Senhor. Quero fazer aquilo que Ele tem para mim, a vida, e o meu desejo do meu coração também é que vocês entendam e façam isso. Sem se comparar, sem achar que tem esse negócio de patente, não. Conforme você vai aparecendo mais, a responsabilidade só aumenta. Não dá para ficar brincando, sabe? Porque a gente cuida de vidas. E isso é muito sério, isso é muito sério, muito sério. Não dá para cuidar de qualquer forma. Então, se você foi chamado para, sei lá, para falar de Jesus na tua escola, faz isso. Ah, não tem ninguém vendo, Fabi, mas é o Senhor que está vendo, é Ele que tem que ver. Como tem muitas coisas que a gente faz também, que não é só aqui, a gente faz no nosso dia a dia, e é só o Senhor que vê, e glória a Deus. Porque até Jesus disse, né? Os fariseus lá, eles oram nas praças em pé para serem vistos. Eles já receberam a recompensa dos homens. Eu não quero recompensa de homens. Eu quero galardão. Eu quero lá minha coroa cheia de pedrinhas, brilhando bastante. Apesar que eu acho que o nosso corpo também já vai brilhar, né? Glorificado, vai ser uma coisa assim, uau. Glória a Deus pelo corpo glorificado. Então é isso, gente. Já estou finalizando.